Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos esse livro então psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel e faz parte daquela série Romances de Emmanuel que eu estou fazendo aqui no canal nos finais de semana. Nós estamos na segunda parte do livro, esse livro então que traz a vida do Emmanuel mesmo, ele próprio, como o senador Públio Lentulus começou ali no ano de 31 da era cristã. O senador viveu ali, esteve no mesmo momento em que Jesus Cristo estava encarnado, teve um encontro com ele e não entendeu esse encontro que ele teve com ele, e depois ele veio trazendo, veio mostrando tudo aquilo que ele foi plantando a partir do momento que ele escolheu aprender pela dor. E o Emmanuel traz esse relato da vida dele há 2000 anos, quando ele era esse senador, que Jesus Cristo classificou de alma superficial e orgulhosa, para nos servir de roteiro, para que a gente não precise cair nos mesmos erros que ele caiu, que nós possamos ser sábios. Assim como Paulo de Tarso, que assim que teve o encontro com Jesus Cristo, perdeu a visão externa e ganhou a visão espiritual. Porém, o senador só agora, na segunda parte do livro, é que ele está começando, a ficha está começando a cair para ele está começando a enxergar. Nós estamos então na segunda parte do livro, no 9º capítulo, segunda parte do 9º capítulo, que são lembranças amargas. Então o senador está realmente aqui se recordando de tudo que aconteceu na vida dele, do quanto ele foi cruel, do quanto ele foi artificial, teve uma alma artificial e orgulhosa mesmo. E por isso, contador, ele podia ter evitado, quando o sofrimento, ele podia ter evitado. Nesse último vídeo, nós vimos que terminou ali exatamente depois que o senador, ali no vídeo, no capítulo anterior, no 8º capítulo, que foi na destruição de Jerusalém, ele que acabou caiu ali nas garras daqueles da resistência, dos judeus que estavam ali lutando com os romanos e acabaram perdendo, mas o senador, antes deles serem rendidos pelo pessoal do Tito, pelo pessoal do César, do filho do César, do imperador, ele então caiu nas mãos do próprio inimigo, arqui-inimigo dele, o André de Gioras, e foi cegado, então teve os olhos perfurados por uma lança incandescente. E agora aqui, como ele e também Flávia, a filha dele, porque ela foi envenenada pela Aurélia, que era amante do marido dela, do Plínio, então colocou uma serva, uma criada ali na casa dela, que foi envenenando aos poucos, e isso causou muito mal para a pele dela e também fez com que ela perdesse a vista. Então ambos estão cegos e ali nessas horas, no final assim, do dia, eles se encontravam ali no alpendre, ali fora, para poder ficar então conversando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Flávia e o senador, juntamente de Ana, aquela serva da família que agora já faz parte ali da família, depois que o senador foi entendendo as coisas. Então, o que aconteceu no último vídeo, a última frase do senador foi: sua palavra compassiva e carinhosa espalhou ensinamentos que somente hoje posso compreender na sombra espessa e triste dos meus sofrimentos. Falando de quem? Do Mestre Nazareno, de Jesus Cristo. E aí vamos ver como é que continua essa segunda parte desse 9º capítulo, pedindo a Jesus Cristo que possa me fazer entender como é que eu posso fazer essa leitura da forma mais fluida e de fácil compreensão, para que fique fácil a compreensão para quem esteja acompanhando, e que os comentários que eu faça também possam ser pertinentes, possam trazer alguma clareza se por acaso a pessoa não estiver entendendo, ou alguma parte que a pessoa não entender, e não o contrário, se for comentários que sejam para atrapalhar, que eu não os faça. E se for possível, eu peço que Chico Xavier e Emmanuel também possam me inspirar nos comentários. E então, feito isso, eu peço também que Jesus Cristo ajude que todas as pessoas que assistirem, que esse livro possa trazer, que seja um encontro, que assim como o senador teve um encontro ali com ele em uma espécie de sonho, porque ele não foi exatamente lá às margens do Tiberíades, onde o Cristo estava encarnado, ele ficou parado antes e ele veio ter com ele. Então que esse livro seja esse encontro que nós estejamos tendo com Jesus Cristo também, que todas as pessoas que lerem possam ter esse encontro com o Mestre.
Então vamos continuar? Meu pai, perguntou Flávia lento-lhe, extremamente interessada na conversação. Chegastes a ver o profeta muitas vezes? Não, filha. Antes do dia nefasto da morte infamante dele na cruz, somente o vi uma vez, ao tempo em que eras pequenina e doente. Isso bastou, contudo, para que eu recebesse, nas suas palavras sublimes, luminosas bênçãos para toda, luminosas lições para toda a vida. Então aqui a gente vendo realmente que as coisas estão clareando para o senador. Olha ele que chamava o mestre Nazareno de um mago, ele comparou a um mago qualquer quando ele curou a Flávia, a gente lembra, então ele disse que o viu só quando ela era pequenina e doente. A gente lembra ali no início do livro, quando a Flávia estava acometida de hanseníase e um dia quando ela estava ali quase, seria um momento assim que eu acredito que ela iria fazer a passagem, ela já estava com o corpo todo coberto em chagas que inclusive cheiravam mal e nessa hora ele perguntou a ela o que ela queria, ela disse que queria o profeta Nazareno e foi por isso que ele foi, então que ele baixou as reservas dele e foi, mas não chegou até o local onde Jesus Cristo estava. E aí ele diz agora, aqui quando as fichas caíram, que ele diz que foi só essa oportunidade que ele teve, mas nas palavras sublimes e luminosas lições ele recebeu para toda a vida. Uma pena que ele que entendeu as lições depois de ter passado por tanto sofrimento. Só hoje entendo as exortações amigas dele, compreendendo que a minha existência foi bem uma oportunidade perdida. Aliás, já naquele tempo, sua profunda palavra me dizia que eu defrontava, no minuto do nosso encontro, o maravilhoso ensejo de todos os meus dias, acrescentando, na sua extraordinária benevolência, que eu poderia aproveitá-lo naquela época ou daí a milênios, sem que me fosse possível apreender o sentido simbólico de suas palavras. Ou seja, aqui a gente lamenta, não é? Porque a gente pensou, oh, meu Deus, porque ele podia ter evitado tanto sofrimento, como ele diz, foi uma oportunidade perdida a existência dele praticamente, porém é aquilo que o próprio Jesus Cristo diz também no livro Boa Nova, psicografado por Humberto de Campos e também psicografado por Chico Xavier, um ditado por Humberto de Campos, que Jesus Cristo diz ali que o homem não é, antes de tudo, ingênuo, antes do que perverso, ou seja, está cada um no seu momento de expansão de consciência, e aí aquele dizendo, ele não foi possível a ele apreender o sentido simbólico das palavras de Jesus Cristo, quando ele disse a ele que ele estava tendo um minuto extraordinário de toda a vida dele, de toda a existência. Eu entendo aqui que nem fosse só dessa vida, mas de toda a existência dele, porque a gente já entendeu ali nas páginas anteriores também como é que tinha sido passado dele. Já que no presente ele foi classificado dessa forma, então a gente entende que ele não desceu, que ele estava ali continuando de uma jornada, que ele estava vindo dessa forma. Então ele entendeu que ele, no minuto do encontro, ele teve um maravilhoso ensejo de todos os meus dias, de toda a existência dele, eu acredito, porém ele não conseguiu apreender o sentido simbólico das palavras de Jesus Cristo, que não podia fazer além disso. Ele mesmo disse, eu não vim burlar nenhuma lei. E a lei, uma das leis absolutas é a lei do livre-arbítrio, então ele falou como ele disse a Paulo de Tarso. Eu fiz também o livro Paulo e Estevão, eu deixo aqui se você quiser ver. Quando ele falou a Paulo de Tarso, ele já entendeu o sentido simbólico das palavras dele, e aí com ele foi completamente diferente. Ele já conseguiu aproveitar o minuto maravilhoso que ele estava tendo, o que não aconteceu com o senador. Mas antes tarde do que nunca, e todo mundo, eu acredito, é exatamente esse exemplo fica muito claro também de Emmanuel para a gente, para mostrar ali no livro que eu estou fazendo também, que é Peça e Será Atendido, dos Abrahams, da Esther Hicks. Eles dizem que não importa onde a gente esteja, o momento que a gente esteja, que é sempre o momento da virada, basta que a gente
tenha a tomada de consciência. E aí, então, aqui para Paulo de Tarso foi num momento, e para o senador demorou um pouco mais, porém, ele hoje era o mentor de Chico Xavier. Todas as concessões de Jesus se esteavam na verdade santificada e consoladora, acrescentou Ana, agora gozando de toda a intimidade com os senhores dela. Sim, exclamou Públio Lentulus, concentrado nas suas reminiscências. Minhas observações pessoais autorizam-me a crer da mesma forma. Se eu tivesse aproveitado a exortação de Jesus naquele dia, talvez houvesse alijado mais da metade das provações amargas que a terra me reserva. E aqui, olha que interessante, gente, que ele vai começar a fazer um raciocínio, a desenvolver um raciocínio que a gente vai entender que não tem nada a se marcar do olho por olho, dente por dente, não. Como diz, há uma programação, porém, assim como a gente tem um livre-arbítrio para continuar aprendendo pela dor, a continuar dando murro em ponta de faca, a gente tem um livre-arbítrio também para estar desenrolando, para estar tornando aquilo que a gente veio colher de uma forma mais fácil de ser colhida, acredito. Se eu houvesse buscado compreender sua lição de amor e humildade, teria procurado André de Gioras pessoalmente, reparando o mal que lhe havia feito, com a prisão do filho ignorante, demonstrando-lhe meu interesse individual, sem confiar tão somente nos funcionários irresponsáveis que se encontravam ao meu serviço. Guiado por esse interesse, teria encontrado Saul facilmente, pois Flamínio Severus seria em Roma o confidente dos meus desejos de reparação, evitando dessa maneira a dolorosa tragédia da minha vida paternal. Então, olha que quanta coisa ele poderia ter movimentado e ter mudado. Tá certo, ali quando ele se viu como um ajudante do Catilina, ajudante não, ele estava ali como um político também, um senador, que era o bisavô dele na época do Catilina, porém ele estava ali com ele também, que está, que estava ali compactuando com ele na busca que o Catilina estava para dar o golpe da República de Roma. Então ele, nesse momento, ali ele condenava as pessoas aleatoriamente, os inimigos políticos, e mandava arrancar os olhos, ele próprio disse, e ficava para assistir. E aí então ele precisaria ter os próprios olhos perfurados da mesma forma? Eu acredito, na minha forma de entender, que não precisaria ser assim, exatamente olho por olho, dente por dente. Porque, digamos, aqui nesse raciocínio que ele está desenvolvendo, ele diz, eu teria procurado André de Gioras pessoalmente. Quem foi que mandou perfurar os olhos dele? André de Gioras. Quem perfurou? O filho dele, Marcos, que nessa agora estava ali como escravo do André de Gioras. Ele o raptou desde que ele era muito jovem, não tinha nenhum ano ainda. E então, se ele tivesse ido, mas por quê? Porque ele não atendeu ao pedido dele de libertar o próprio filho. Então, se ele tivesse ido conversar com André de Gioras e tivesse entendido que, como disseram a ele, que ele tinha fugido, que o Saul tinha fugido, ele não tinha fugido, se ele não tivesse confiado nas pessoas, como ele disse, responsáveis, funcionários que se encontravam a serviço dele, sem prestar muita atenção à dor do pai, né? Ah tá, ele fugiu, então fugiu. Aí ele teria já passado essa etapa, ele teria conseguido se resolver, teria conseguido dar atenção e devolver, eles encontrariam o Saul, e aí ele não precisaria passar por todo esse sofrimento. Ter o filho raptado, ter o filho longe dele eternamente, e ter o próprio filho perfurando os olhos dele nesse momento. E aí vamos continuar. Sem confiar tão somente nos funcionários irresponsáveis que se encontravam ao meu serviço. Guiado por esse interesse, teria encontrado Saul facilmente. Então, essa parte que eu já li, desculpem, vamos continuar aqui então. Se houvesse entendido bastante a caridade de Jesus Cristo na cura da minha filha, teria conhecido melhor o tesouro espiritual do coração de Lívia, vibrando com o espírito dela na mesma fé,
ou caindo juntamente com ela na arena ignominiosa do circo, o que seria suave em comparação com as lentas agonias do meu destino. Teria sido menos vaidoso e mais humano se lhe houvesse entendido a preceito, a lição de fraternidade. E olha como ele é, Publio Lentulus, ele é bem quisto, não é? Ele realmente, porque eu não acredito que fosse assim, por acaso que Jesus Cristo veio ter com ele pessoalmente. Não é por acaso que ele tinha um anjo do lado dele, que é a mulher dele. Então, aí ele entendendo, se ele tivesse... E quando Jesus Cristo curou a Flávia, a filha dele, ele disse, eu vou fazer não por você, só você tem a alma superficial e orgulhosa e eu não estou aqui para mudar isso de forma que não seja o seu desejo. Você pode aceitar agora ou não, ou esperar toda a eternidade, porém pela fé da sua mulher. E ele dizendo, então, se ele tivesse entendido isso, ele teria compreendido a caridade da cura da filha dele e ele teria conhecido melhor o tesouro espiritual do coração de Lívia, que estava então vibrando na mesma frequência do mestre Nazareno para conseguir dele a cura de Flávia. E aí ele podia ter caído ali como ela, igual a ela, ele poderia ter sido sacrificado ali junto às feras famintas, porém isso seria bem mais suave em comparação com as lentas agonias do destino dele. E aqui a gente encontra aquela frase de Jesus Cristo, comigo o fardo é leve e o jugo é suave, porque a Lívia que estava com ele, assim que ela teve ali, a fera saltou sobre ela, ela já saiu do espírito, ela já saiu do corpo, ela não teve o sofrimento. E ele não foi ali, não teve o mesmo fim que ela, porém está sendo bem mais penoso para ele colhendo o que ele plantou e colhendo pela dor. Meu pai, exclamava, porém, a filha de modo a confortar-lhe as agruras do coração. Se Jesus é a sabedoria e a verdade, de qualquer modo, ele saberia compreender as razões da vossa atitude, sabendo que foste esforçado pelas circunstâncias a manter esse ou aquele princípio em vossa vida. Minha filha, nesses últimos anos, revidou Públio ponderadamente. Tenho a presunção de haver chegado às mais seguras conclusões a respeito dos problemas da dor e do destino. Acredito hoje, com a experiência própria, que as atividades penosas do mundo me ofertaram que nós contribuímos, sobretudo, para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual nas tarefas desta vida. Nossa, ele demorou para entender, mas ele está entendendo tintim por tintim. Olha como ele está falando para ela, porque ela querendo consolá-lo, querendo dizer aí, não é assim, Jesus Cristo entenderia que você foi forçado pelas circunstâncias a manter esse ou aquele princípio na vida. E ele diz, não, agora ele está chegando às claras conclusões dos problemas da dor e do destino, porque ele diz que nós contribuímos, sobretudo, para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual nas tarefas desta vida. Ou seja, está traçado ali, a programação está feita. E aí a gente vem, ou a gente atenua, a gente vai aprender, vai continuar, como Paulo de Tarso ficou bem claro ali, ele continuou colhendo tudo que ele tinha plantado, mas de forma ele atenuou muito e nem precisou voltar mais. Ou agrava, como o senador agravou tanto, ele vai ter que voltar outra vez, ele volta como escravo. Aí dessa vez já entendendo. Então, exatamente isso que ele está explicando aqui, a gente agrava mantendo ali aquela coisa da vingança, aquela coisa da alma superficial e orgulhosa, ou a gente tem a renúncia, ou a gente aprende a entender nas palavras, na simbologia de Jesus Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto a gente não entender isso, e que foi ele que trouxe parâmetro para essa nossa travessia, aí fica difícil, a gente acaba agravando
os rigores da situação espiritual. É por isso que a gente vê tanto sofrimento à nossa volta e na nossa própria vida. Admitindo agora a existência de um Deus todo-poderoso, fonte de toda misericórdia e todo amor, creio que a lei dele é a do bem supremo para todas as criaturas. Olha, gente, que frase bem interessante. Admitindo agora, ele que era politeísta, ele admitia aqueles deuses que eram, como a Calpurnia também diz, que ela tinha a mesma crença, eles eram superiores espiritualmente, era aquele Deus que era deles e os escravos não podiam nem ser, como é que pode ser comparado, como é que pode se equivaler. Eles não entendiam o Deus de amor e misericórdia, como ele está dizendo agora, que a existência de um Deus todo-poderoso, um único Deus, que é fonte de toda misericórdia e todo amor, e a lei dele é do bem supremo para todas as criaturas. Não é essa que está sendo boazinha, são todas as criaturas. Aquele que hoje é o algoz, aquele que hoje é o terrorista, aquele que hoje é o que está fazendo o que a gente acha que é errado, para todos, essa lei de amor é para todos. Esse código de solidariedade e de amor deve reger todos os seres e dentro dos seus dispositivos divinos, a felicidade é o determinismo do céu para todas as almas. Toda vez que caímos ao longo do caminho, favorecendo o mal ou praticando-o, efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus, com a nossa liberdade relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios. Ele explicando aqui como é a gente tem essa liberdade relativa, essa lei do livre-arbítrio que a gente tem aqui, que ela nos deixa totalmente livres para atenuar ou agravar os rigores da situação espiritual. Porém, para nossa própria... vai ser usado contra a gente. Tudo que a gente disser, tudo que a gente... É a lei da causa e efeito. Toda vez que caímos ao longo do caminho, favorecendo o mal ou praticando-o, se a gente favorece ou a gente pratica o mal, a gente efetua uma intervenção indébita na lei de Deus. E a lei de Deus é absolutíssima, não faz concessão para todos igual. Então, se a gente efetua uma intervenção indébita, com a nossa liberdade relativa, a gente tem livre-arbítrio para atuar nessa nossa realidade, mas não para decidir depois se a gente vai ou não colher o fruto daquilo que a gente plantou, se a gente vai ou não chegar a pegar as consequências, passar pelas consequências. Isso é lei. Não me referindo aos meus atos pessoais que agravaram as minhas angustiosas dores íntimas e considerando Jesus como medianeiro entre nós e aquele a quem a sua profunda palavra chamava Pai Nosso, fico hoje a pensar se não cometi um erro, forçando a misericórdia dele com a minha súplica paternal, a fim de que continuasses a viver neste mundo para o nosso amor em família, quando eras pequenina. Nossa, ele realmente, tira o chapéu aqui pro senador, porque ele realmente, ele escolheu aprender pela dor, mas ele aprendeu. Olha aqui ele dizendo, gente, porque lembram que a Flávia, ela estava ali em um momento de agonia, de morte mesmo, e aí ele foi buscar o Jesus Cristo e a pedido dela mesmo, e implorou, pediu pela vida dela. E agora ele dizendo que quando ele viu então agora todo o sofrimento que ela passa, ela está ali também cega como ele, sem um marido, tanto sofrimento, ele a condenou a viver, a ser educada sem a presença da mãe. O próprio senador fez isso por causa do castigo que ele impôs a Lívia. E então a gente viu que por causa dessa educação que ele passou a ela, que ele ensinou a ela o que ela sabia, isso também agravou o sofrimento dela no casamento dela. Agora ela teve os mesmos problemas de pele que ela teve no início. Emmanuel chama atenção para isso nas páginas anteriores. E aí ele dizendo, quem sabe aquele momento não era para ela voltar.
Quem sabe para ela tinha que resgatar alguma coisa com essas mesmas pessoas com quem ela teve que passar, o Plínio, a Aurélia e tudo, porém ela não estava ainda tão fortalecida para isso. Quem sabe, eu não sei, só conjecturando aqui. E aí eles pediram tanto que ela voltou. Deus deu, tá bom, então fica, mas olha quanto sofrimento. E eu me lembro que eu assisti um filme também, uma vez, não me lembro o nome, faz muito tempo, começava com uma pessoa, um jovem, ele era cantor, ele saía à noite para ir fazer shows, e uma noite ele não voltou para casa porque ele teve um acidente. E a mãe dele, assim que soube, foi correndo para o hospital e ficou na capela pedindo: não deixe meu filho morrer, não deixe meu filho morrer. E aí, depois, quando volta, aparece ele ali em uma cama, sendo alimentado por sondas, totalmente em coma ali, não morreu, mas estava ali com ela. E aí eu entendi, meu Deus, olha quando a gente pede e a gente não leva em conta a vontade de Deus. Porque se está acontecendo, quem sabe a gente não tem a amplitude de consciência como ele está tendo aqui agora, tardiamente, a gente tem no momento. Não, mas se Deus está querendo levar, Ele me emprestou por algum tempo, agora então, muito obrigada. E aí talvez só essa compreensão já faça com que a pessoa melhore. E se não for para ser, também não é. Só a minha forma de entender, tá? Flávia Lentulha e Ana, que acompanhavam os raciocínios do senador desde muitos anos, lhe seguiam as conclusões morais cheias de surpresa em face da facilidade íntima com que sabia aliar as lições penosas do seu destino aos princípios pregados pelo profeta Nazareno. Elas estavam ali também bem atentas e vendo que realmente ele sabia, ele não se ficou de vítima nem um minuto, ele viu, não, olha, tá aqui, ó, aqui por que aconteceu isso? Porque eu fiz isso, por que aconteceu isso? Porque eu não fiz isso, por que aconteceu aquilo? Porque eu não tive essa humildade. É muito, muito interessante. Ele demorou, mas aprendeu. Na verdade, meu pai, disse Flávia Lentulha, depois de longa pausa, tenho a impressão de que as forças divinas haviam deliberado arrebatar-me do mundo, considerando as dores penosas que me esperavam na estrada escabrosa do meu destino desventurado. E aqui então o senador realmente fazendo aqui as penosas recordações, se recordando, se arrependendo, mas não se colocando como vítima. Que ótimo, não se colocando como vítima. Ele não está em nenhum momento dizendo: meu Deus, mas foi por isso, como a própria Flávia disse, que Jesus Cristo poderia, tentando consolá-lo, ele é pai dela, óbvio, que ele poderia entender que ele foi obrigado. Não, ele não está se colocando como vítima, e ele está mostrando que ele só entendeu tardiamente, ele não conseguiu entender naquele momento que Jesus Cristo disse a ele: olha, é o seu minuto precioso, você entende agora como Paulo de Tarso, ou você tem toda a eternidade para entender. Você aceita agora e a partir de agora você ganha a sua visão interna, espiritual e começa a aprender pelo amor, ou você continua aprendendo pela dor. E aí, quando dá o tempo que der, o tempo que você for despertar, você vai conseguir entender. E aqui ele entendendo exatamente, chegando até as coisas até que nem estavam tão claras, ele entendendo até que ele poderia não ter, que até o sofrimento da Flávia, se ele tivesse sido entendido, ela não estaria passando pelo que ela está passando também. Enfim, as fichas caindo para ele, antes tarde do que nunca, ele que escolheu aprender pela dor, mostrando que realmente a dor é uma ótima professora, ensina mesmo, mas o amor também. Com o amor o fardo é leve, o jugo é suave, porque aí a gente aprende com Jesus Cristo, que veio dizer que é Ele a verdade, o caminho e a vida. Então, gente, essa é a segunda parte desse 9º capítulo, que é lembranças, então, dolorosas do senador, recordando tudo que ele passou, as fichas caindo, e aí a gente vai para o próximo, que vai ser a terceira parte desse 9º capítulo,
desse que é o penúltimo então, capítulo do livro. São 10, está quase acabando. Tá bom? Eu espero que você esteja curtindo. Se você quiser deixar seu like, se você quiser compartilhar, se você quiser ver outros vídeos lá no canal, quiser se inscrever, eu vou ficar super feliz. Muito obrigada e espero te ver no próximo vídeo. Tchau!